A exposição do livro de Malaquias é a advertência contra a infidelidade conjugal. Nós estamos no capítulo 2 de Malaquias, do 13 agora até o 17. Nós estamos estudando, né, pequenos, digamos, textos, né, porção de cada capítulo, né? E nós estamos correndo para isso, nós, né, não tem por que correr, então nós estamos fazendo isso devagar e lendo e comentando a Bíblia Sagrada. Então, e esse agora é um tema bem considerável, interessante, que é a infidelidade conjugal. Eu expliquei aqui semana passada que a infidelidade conjugal, ela partia dos sacerdotes, né, dos líderes religiosos. Eu até considerei que hoje nós temos um número considerável de líderes religiosos que já estão aí no seu segundo, terceiro, ou até mesmo tem líderes religiosos por aí que estão no seu, acho que está no seu quarto casamento, se eu não me engano, tem, né? Então hoje, e membros de igreja e tal, então hoje, lamentavelmente, as coisas estão caminhando para uma situação muito, eu diria, complicada, eclesiasticamente falando, porque se uma ovelha olha para o seu pastor e sabe que ele está no seu, por exemplo, terceiro casamento, e não há uma explicação muito sólida para isso, então realmente é um pouco complicado isso, né? Isso eu estou pensando a nível, claro, de Brasil, né? Não estou pensando aqui na nossa região, estou pensando, pensando em Brasil, pensando em mundo, né? Então nós sabemos, né, esse Brasil imenso, que existem muitos casos de religiosos assim, né? É isso aí. Então, isso fica um pouco complicado. Então, naquele contexto de Malaquias, os sacerdotes, eles realmente deveriam dar exemplo, né? Porque eles eram, na verdade, digamos, mediadores, né? Entre Deus e os homens, né? Eles mediavam essas relações, a comunicação e tal, né? A gente não pode esquecer que nós estamos no contexto do Antigo Testamento, onde o sacerdote tinha esse papel muito importante, e que, é claro, né, no Novo Testamento nós temos o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Então era muito importante a pessoa, né, a função, o ministério do sumo sacerdote, dos sacerdotes e tal. E eles eram os primeiros, infelizmente, a darem péssimos exemplos em relação ao casamento. Eles também abandonavam as suas esposas, procurando outras esposas, e esposas, inclusive, estrangeiras, pagãs. Então aí está o grande problema, a grande situação aí nesse contexto do capítulo 2, nessa parte, a partir do verso 10 de Malaquias, né? Esse é o grande problema aí, Malaquias está falando contra isso, né? Contra essa atitude dos sacerdotes e, claro, também do povo, né? Então os sacerdotes, eles erravam porque eles não tinham exemplo, né? Porque eles também faziam, eram infiéis às suas esposas, e eles também, consequentemente, erravam porque está ligado uma coisa a outra, ao fato que o povo, né, ia ofertar, ia fazer sacrifício, e os sacerdotes recebiam, né, sem fazer comentário, sem repreender, etc, né? Nós sabemos que o sacerdote também tinha a função de instruir as pessoas, levar as pessoas à lei, à palavra de Deus, à Torá, né? Para que as pessoas vivessem a Torá.
e eles não tinham exemplo nenhum para isso, né? E eles também não faziam isso, né? Então, é isso daí, tá? E o verso, então, agora nós vamos no verso 13, que diz assim, há outra coisa que vocês fazem. Então, Malaquias está falando, logicamente, pensando nisso que eu estou colocando aqui, e ele diz, há outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. O hebraico desse texto, o hebraico é o texto original, claro, né? Ele não é muito claro. Aqui realmente é um texto que não é tão claro assim o seu significado, mas entende-se pela lógica aqui que quando ele sim, há coisas que vocês fazem e vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, isso refere-se possivelmente o que o texto diz, choram e gemem, porque Deus já não dá atenção às suas ofertas, Deus já não recebe as suas ofertas, e aí diz, nem as aceita com prazer, né? Então, um povo que praticava a infidelidade conjugal, que abandonavam as suas esposas, os maridos, né? E também os sacerdotes. Então, eles queriam que Deus recebesse, pelo que dá a entender, que Deus recebesse as suas ofertas, os seus sacrifícios com prazer, com alegria, e Deus não recebia. Essa é uma ideia desse texto. A outra ideia que alguns sugerem é que aqui pode-se falar das mulheres que, chorando, elas iam ao templo buscar a ajuda dos sacerdotes, mas quando elas chegavam lá, chorando, gemendo e tal, elas viam que os sacerdotes estavam também fazendo a mesma coisa, ou seja, o sacerdote ou os sacerdotes estavam traindo as suas esposas, estavam abandonando as suas esposas e casando-se também com mulheres estrangeiras. Tá? Então isso aí levava a choro, a sofrimento, tal. Bom, essa é uma ideia também. As duas ideias podem ser aceitas, embora a primeira parece que está mais dentro da lógica do texto aqui, né? Quando eles vinham com os seus, o povo, né? Se direcionava ao templo para adoração, para ofertas e sacrifícios, eles queriam que Deus recebesse com prazer as suas ofertas, mas Deus não recebia, porque eles estavam pecando, né? Eles estavam fazendo crueldade com suas esposas, né? Esses homens que iam ao templo, né? É isso daí, tá? E aí eles então, por Deus rejeitar as suas ofertas, por Deus rejeitar os seus sacrifícios, eles começaram a chorar e lamentar, aquela coisa toda, essas coisas assim. Então é uma ideia desse texto aí. No verso 14 ele diz assim, e vocês ainda perguntam, quer dizer, aí no caso chorando, lamentando, aquela coisa toda, o povo perguntava, os sacerdotes perguntavam, por quê? Por quê? Né? Porque às vezes nós também perguntamos, nós fazemos coisas erradas, nós andamos por caminhos, pensamentos e até praticamos coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor e às vezes Deus não recebe a nossa adoração, o nosso louvor, né? O louvor que prestamos, nós falamos que prestamos a Ele, e ele não recebe com prazer, com alegria, e isso fica notório, né,
pela tristeza do nosso coração, e a gente pergunta, mas por quê? Por que Deus não está recebendo o meu louvor? Por que Deus não está recebendo a minha adoração? Por que Deus não está atendendo as minhas orações, né? Então, aí eles perguntavam por quê, por quê, por quê, por quê? E aí, lógico, né, que o texto vai levar-nos a respostas, né, dessas perguntas, né? E por que o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade? Então ele responde, é porque o Senhor, quer dizer, Deus é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Ou seja, Deus acompanhou, Deus uniu vocês, Deus acompanhou vocês, Deus trabalhou no casamento de vocês, tá? Aí continua, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Todos nós, quando casamos, nós prometemos, fazemos promessas, fazemos votos de viver com a pessoa até que a morte nos separe, né? E prometemos, fazemos voto de fidelidade. Então, é uma aliança que fazemos, não só com Deus, mas é uma aliança que fazemos com a nossa esposa, né, de fidelidade, de amor, né? E claro, de ficarmos juntos até que a morte nos separe, né? Só a morte pode nos separar, essa é a ideia, né? Então Deus tinha acompanhado tudo aquilo que foi feito, acompanhado esses casamentos lá feitos sempre, claro, na mocidade. Então Deus tinha acompanhado, tinha sido testemunha disso daí. É isso que o profeta está dizendo. Então, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Tá? Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial ou da aliança. Então, o profeta está falando então que as pessoas perguntam por que Deus não recebe a minha adoração, Deus não atende as minhas petições, eu não sinto alegria, eu sinto tristeza, aí por que isso acontece? Aí o profeta está explicando, né? Porque o Senhor é testemunha, o Senhor, Deus, acompanhou o casamento de vocês. Deus trabalhou no casamento de vocês, Ele viu tudo acontecer e Ele mesmo, né, fez com que tudo acontecesse para que vocês vivessem felizes para sempre e fossem fiéis uns aos outros, um ao outro e tal. Mas agora vocês fazem isso que vocês estão fazendo. Então, por que Deus não atende às orações? Por que Deus não se alegra com as ofertas que eles levavam no templo, né? Por isso daí, porque Deus tem testemunha, Deus viu tudo, ninguém pode esconder nada de Deus, quanto mais casamento, né? Casamento é algo que, pelo menos o casamento cristão, é feito sob, né, a aprovação e bênção de Deus, né? Porque Deus é que instituiu o casamento, né? Lógico. Então, mas embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, da sua aliança matrimonial, desde a mocidade, claro. Então, o que dá a entender, e alguns comentam isso, é que os homens estavam, igual muitos religiosos fazem hoje, né? Estavam trocando as suas esposas mais velhas por esposas mais novas, né? E esse aí era um grande problema, né? Claro, eles faziam isso, né? É claro que nós vivemos, todo mundo sabe que o contexto do Antigo Testamento é um contexto onde os homens podiam ter mais de uma esposa, e isso acontecia, e sabemos disso.
Contudo, o que eles faziam era assim, crueldade, né? Era violência, né? Era injustiça, porque eles pegavam mulheres mais novas e abandonavam as suas esposas, as suas companheiras, que já estavam com determinada idade e que tinham acompanhado-os desde a mocidade. Então isso aborrecia Deus, isso entristecia Deus grandemente. Então é fácil entender esse texto olhando por essa ótica, tá? Bom, aqui agora eu tenho o 15, ele segue nessa mesma direção, ele segue, Malaquias segue exatamente tecendo comentários nessa direção da infidelidade, né, desse comportamento do sacerdote, do comportamento do povo, né? Então ele segue aí, então ele diz no verso 15, eu estou em Malaquias 2:15. Bom, não foi o Senhor que os fez um só em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. Olha bem, não foi o Senhor que fez um só. Aquela ideia, né, de Marcos, Marcos capítulo 10, do 2 ao 9, essa ideia de fez né, os dois uma só carne, né, que está lá em Gênesis também, mas Jesus fala isso daí em Marcos capítulo 10, deixa eu ver aqui, localizar, capítulo 10, do 12, capítulo 10, do 2 ao 9, que diz assim, a questão do divórcio, aqui ensinada em Marcos. Jesus diz, e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? É o problema de Malaquias, né? É lícito? Aí ele continua, ele lhes respondeu, os fariseus perguntaram isso, e então Jesus vai responder, que vos ordenou Moisés? Aí tornaram eles, os fariseus falaram, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Aí Jesus diz no verso 5, mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, né? Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, né? E com a sua mulher serão dois, uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse texto aqui, de Malaquias, pode combinar muito bem com o texto de Marcos, né? Que Jesus explicando essa união, né, do homem e da mulher, né? Então não foi o Senhor que fez um só, uniu, né, fez um, em corpo e em espírito lhes pertencem, né? Então um pertence ao outro, né? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Bom, essa questão de descendência consagrada, a intenção de Deus, inclusive na preservação do casamento, e falando dos judeus, do povo de Israel, era realmente preservar uma descendência sólida. E tanto é que hoje nós temos cerca de 15 a 16 milhões de judeus no mundo, e você vê que eles não se perderam, né? Quem é judeu sabe que é judeu, né? Desde que seja, lógico, filho ou filha de uma mãe judia, né? Então,
constitui-se um judeu, e muitos judeus gostam até de buscar as suas linhagens, porque essa preservação da descendência era necessário porque Deus estava preparando, dentre todos, né, estava preservando o seu povo e, lógico, também a questão da linhagem do Messias, né, isso tudo, né? Então, porque ele desejava uma descendência consagrada, ou seja, um povo consagrado, um povo dedicado, o povo, claro, é o povo de Israel, né? Não queria uma mistura, digamos assim, né? De povos, né? Ele não queria, Deus nunca quis isso. Por isso, os judeus só deveriam casar com judeus, e esse também é um grande problema do contexto de Malaquias. Como eu já falei, né, os judeus estavam casando com mulheres estrangeiras, e essa não era a vontade de Deus, né? Muito bem, portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Então, Malaquias diz, né? Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade, tá? Ou seja, aquela companheira que atravessou com você, que lutou com você durante anos e anos, né? Que cuidou de você, você também cuidou dela, acredito, né? Então, não deve ser infiel, deve ser fiel, né? E eles estavam sendo infiéis, e isso estava aborrecendo muito o Senhor, e o profeta Malaquias estava chamando a atenção desse povo, chamando a atenção do povo de Israel, e chamando a atenção dos líderes religiosos, dos sacerdotes, né? Que tinham a responsabilidade de ser exemplo e de ensinar a lei ao povo, né? Muito bem, é isso daí. E aí o verso 16 é um verso conhecido por muitas pessoas, e muitas pessoas que falam, por exemplo, de casamento, dão palestras de casamento, essas coisas todas, eles falam muito, eles citam muito esse texto, né? Embora muitas vezes não explicam o contexto, mas aqui já deu para entender o contexto, né? Desse verso que nós vamos ler agora. Aí Deus falando, né? Eu odeio o divórcio, né? Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Eu odeio o divórcio. Ele odeia. A pessoa pode usar, quer divorciar, pode usar qualquer argumento, mas Deus odeia o divórcio. É muito claro isso daí. Deus, ele instituiu o casamento, foi ele que instituiu, né? Ele que criou, né? Ele é o mentor do casamento. Então, ele odeia o divórcio, né? Não importa as razões que as pessoas queiram citar, ele odeia o divórcio, e ponto, né? Então, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas. Essa aqui é uma tradução, né? O homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, né? A ideia é que o divórcio, o homem que se divorcia, no caso, ele provocava violência, né? Injustiça, né? É isso que ele fazia. O divórcio indevido é um ato, aqui, como diz o texto, é um ato de violência, o divórcio indevido, né? O divórcio por causa de interesses, né? Por exemplo, a pessoa, como eu já coloquei aqui, a sua companheira de mocidade já está com uma determinada idade, ele vai e cruelmente troca a sua esposa. Isso é um divórcio indevido, né?
ele friamente faz isso, né? Então isso aí desagrada a Deus e é claro que isso aí é violência. Alguns interpretam esse texto nessa direção, né? Porque o homem que se divorcia, então, por qualquer motivo, ele o quê? Se veste em roupas de violência e de grande injustiça. A palavra aqui do hebraico aqui para violência, que está aqui, ó, o homem que se cobre de violência, a palavra violência é ramais, né? Ramais, e a ideia aqui é de violência e de injustiça. Então essa tradução aqui, ela colocou violência, mas poderia ser colocado também injustiça. Então é isso que o homem que é infiel à sua esposa, ele faz, né? O homem que se cobre de violência ou de injustiça, como se cobre de roupas, né? Então são homens capazes de cruelmente abandonar sua esposa, como se tivesse, eu posso até usar essa expressão aqui, como se tivesse trocando de roupas, né? Porque o texto aqui, o texto dá essa ideia, né? É tão fácil, ele não está nem aí, não dá importância ao casamento, ao acordo feito, à aliança feita, isso tudo diante do Senhor, né? E Deus estava vendo isso tudo. Então, como que Deus iria receber as ofertas, os sacrifícios, a adoração do povo, né? E o povo queria que ele recebesse adoração, oferta e sacrifício, né? É isso aí. Então diz o Senhor dos Exércitos: por isso tenham bom senso, não sejam infiéis, né? Porque a infidelidade, porque Deus odeia o divórcio, porque a infidelidade, o divórcio indevido, ele é cheio de violência, né? De injustiça. Então, tenha bom senso. Então Deus, advertindo o povo, ele fala para o povo ter bom senso, né? E não, para não ser infiel à sua esposa, né? Não sejam infiéis, tá? É isso daí, certo? Muito bem. Agora, para fechar esse estudo, nós vamos fechar com o 17, né? O verso 17. Vamos fechar esse estudo. Olha bem, o que diz o 17? Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras, né? O profeta está dizendo: vocês têm cansado o Senhor com as vossas palavras. Aí eles perguntam: como temos cansado o Senhor? Né? As pessoas parecem, eu não sei, isso aconteceu muito no contexto de Malaquias, claro, o texto mostra isso, mas acontece muito também em nosso contexto, né, da igreja. Nós cansamos o Senhor com as nossas palavras, com os nossos atos, com o nosso jeito de viver, está totalmente fora das Escrituras Sagradas, quando o que a gente faz não agrada o Senhor, né? Então nós cansamos o Senhor, né? Ele não recebe com alegria, com prazer o nosso louvor, nossa adoração, porque fazemos hipocritamente, né? Somos fingidos, infelizmente, né? Então isso aí. Então aí as pessoas perguntavam assim: mas como nós temos cansado o Senhor, né? Vocês ainda perguntam, quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. Ora bem, eles diziam que todos aqueles que praticavam o mal, né, que faziam o mal, são bons aos olhos do Senhor. Não existe isso. Deus é um Deus presente, é um Deus que nos observa, que te observa, me observa. Então,
É lógico, entendeu? Deus está vendo o que eu faço, o que você faz. Aqui parece que está implícito, ainda que não existia isso na época em termos teóricos, mas parece que está implícito aqui a ideia do deísmo, né? De um Deus distante, de um Deus que abandonou a criatura, as leis da natureza, de um Deus longe, né? Não é, Deus está perto, Deus está presente, Deus nos acompanha, Deus está aqui agora, Deus está conosco agora, Deus está contigo aí agora. Deus é um Deus presente, Ele não é ausente, Ele não é distante. Esse pessoal aqui achava que Deus não estava vendo nada de mal, não estava observando as práticas desse pessoal, a infidelidade conjugal desse pessoal, e especialmente dos líderes religiosos. Eles achavam que Deus não estava observando, e Deus estava observando sim, né? Então eles ficavam perguntando, o que nós temos, como nós temos cansado o Senhor? Estavam cansando o Senhor com né? Com orações e ofertas, e na verdade eles não tinham vida, né? No altar, não tinham uma vida realmente exemplar, né? Eram cruéis, violentos e adúlteros, né? Isso aí. Então todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles, quer dizer, dizendo que Deus se agrada dessas pessoas que fazem mal, né? Então, isso não é possível, né? Claro que não, tá? Onde está o Deus da justiça? E aí eles ficavam perguntando, né? Onde está o Deus da justiça? Cadê o Deus da justiça, né? Nessa tradução aqui, nessa outra diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos ou cansamos, né? Nisso que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bons aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, né? Eles diziam isso. Ou onde está o Deus do juízo, do julgamento, né? E tal. Quer dizer, na verdade eles provocavam a Deus, né? Provocavam o Senhor, achando que Deus não estava presente ali, vendo todas aquelas situações, todos aqueles pecados que eles cometiam, né? Etc. Entendeu? Então, basicamente, é isso daí, tá? É um texto realmente um pouco mais complicado que outros textos, mas basicamente isso que a gente tem comentado aqui, nós estamos falando aqui, tá certo? O resumo de tudo isso é que Deus faz advertência ao povo, né, aos sacerdotes. Ele chama a atenção dos sacerdotes, porque os sacerdotes estavam pecando, né? Eles estavam adulterando, os sacerdotes estavam dando péssimo exemplo, abandonando as suas esposas e procurando esposas, inclusive esposas pagãs, para viverem, né, com eles. Tal. E o povo também estava fazendo essas coisas também, ou seja, estava tendo o que Deus detesta, o divórcio, né? Como a Bíblia, como o texto que eu li, né? Deus, no outro versículo, Deus odeia o divórcio. Então Deus ama, se ele odeia o divórcio, Deus ama um casamento bom, um casamento, as pessoas que levam um casamento com responsabilidade, com muito cuidado, né? Deus ama essas pessoas, ama esse casamento, né? Mas por outro lado, Deus odeia o divórcio e todos aqueles que não levam o casamento a sério, até porque o texto disse que Deus acompanhou os nossos votos, acompanhou as nossas promessas, acompanhou o acordo, a aliança que fizemos, a aliança matrimonial. Certinho? Certinho? É isso daí? Bom, no mais, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.